chuva aqui. Arielson, a gente está tendo nas últimas semanas, mas principalmente nessa, muitas queixas em razão de problemas com ruas, cidade suja, falta de limpeza, mato, enfim. Sempre se teve, mas a gente está tendo um número fora do normal. Para quem já esteve na Secretaria de Obras, vale a crítica ou de repente o momento é esse, época de chuva, sol, calor, enfim, a situação é mais difícil de resolver? Bom, a situação, Rogério, ela é mais difícil de resolver, mas ela tem como resolver. Basta ver que no ano de 2013, nos 3 primeiros meses, não houve capina, roçada e nem a pintura do meio-fio. Nem o feijão com arroz que eles diziam que nós fazíamos, eles não fizeram. Então aí dizem que diminuíram o valor da farroupilha ambiental, nós fizemos um pedido de informação, e é lógico que vai diminuir os serviços, aí se diminuir o serviço, diminui o valor. Mas o que nós queremos dizer é que nós enxergamos dentro da prefeitura muitas máquinas quebradas, equipes que foram desmontadas, né? As equipes foram desmontadas, além daquela equipe da farroupilha ambiental que faz um serviço, e não adianta que ele dizer a farroupilha ambiental, mas é a Secretaria do Meio Ambiente ou é a Secretaria de Obras? É as secretarias. E hoje de manhã eu estava ouvindo o secretário Roque dando explicações, por exemplo, do endividamento do município, e quando chegou na parte da questão do recolhimento do lixo ou das roçadas, ele passou para o meio ambiente. Então a parte do endividamento do município devia ser o secretário de Finanças, não o secretário de Obras para colocar as coisas aqui. Mas me parece que quando convém, é um que fala, quando não convém, daí empurra para o outro. A administração é uma só, né? A administração é uma só, é claro que tem as questões separadas e que nem tudo a gente sabe dentro da administração, que os secretários respondem por elas. Mas essa questão do lixo, ela é sim da parte do meio ambiente, mas a Secretaria de Obras trabalha muito em conjunto. E o recolhimento feito... Sobre roçada, sobre a cidade que não está... A cidade, eu disse na Câmara de Vereadores que o slogan da Prefeitura, e disse aqui numa entrevista, que acho que o secretário do Meio Ambiente não deve cair, porque deve estar cumprindo com o papel, a cidade mais verde, né? A cidade tá, não é por causa, eu até falei na Câmara de Vereadores, o Glacir está aqui agora, vou falar na frente dele, não era por causa do Partido Verde, mas a cidade mais verde por causa do mato que tem na cidade. E Partido Verde que é árvores, não mato. Olha, exatamente, tem um mato na cidade, não é uma coisa ecológica, é uma sujeira. A cidade está toda assim, então não é um ponto aqui, um ponto lá, nós vamos dar a volta, claro, vamos dar a volta, mas enquanto isso, farroupilha já está dezembro, janeiro, fevereiro, lá no final do ano estava bom. A chuva e sol, ela faz crescer, é como cresce a grama da casa de qualquer um. Mas ela tem que ser atacada mais forte, eu acho que tem que... o recolhimento do entulho, por exemplo. O recolhimento do entulho, se chover, aí dá problema. Nós tivemos vários dias de sol, vários dias bons, e o entulho na cidade está uma loucura. Glória e Glacir, vocês concordam com a Arielson que a cidade está suja? Bom, na verdade, sim, a gente não pode fechar os olhos para a realidade, né? A gente sabe que a cidade não está contente da população, isso está claro. Eu diria assim, que hoje eles fazem, vamos dizer assim, passam a patrola, arrumam, ajeitam um bairro. Vamos falar bem assim, cresce muito rapidamente. Quando chega no outro bairro, já aquele primeiro, segundo, terceiro, isso não era só agora, isso também era antes. Aquele primeiro, segundo, terceiro está horrível, todo mundo reclamando. E a questão dos containers, por exemplo, assim, hoje nós podemos ver aqui, isso aí tem que ser cobrado, Rogério. Isso é importante você me dar essa oportunidade. Nós temos aqui em Farroupilha 20, 30 containers todos estragados, sem tampa, quebrados totalmente. O recolhimento de lixo, não sei da forma que fazem, mas arrebentam todos os containers e é pago todo mês, é pago mensalmente. Quanto custa, Arielson? Mais de R$90, mais de 90. De 90, 96, por aí. Por mês. Por mês. Eu vou dizer assim, cada um Não, aí eu acho assim, quando quebra, Arielson, quebrou, estragou, porque assim, você deixa sem tampa, por exemplo, sem tampa um container, chove, sim, entra água, acontece, cai fora, aumenta. Então assim, eu acho que tem que trocar. A empresa tem que fazer essa troca dos containers. Glória, mas eu acho que o problema não é os containers. Não, peraí, outra coisa. O lixo. Recolhimento. Mas o recolhimento, eu estou explicando, não estou defendendo, eu estou dizendo assim que os containers estão estragados. Passe aqui na Rua da República, passa ali no centro de compras, passa em qualquer lugar, né?
E, assim, ó, estão estragados totalmente. Até no meu prédio, hoje de manhã, quando eu saí, eu fiquei apavorado. No meu prédio. A forma que tá. É quem? Quem recolhe, Rogério? Eles jogam de qualquer jeito, quem recolhe o lixo. Então isso aqui é pago. Você tem que trocar. Outra coisa. Hoje de manhã também veio uma cidadã de Farroupilha aí, no meu escritório, me mostrando. Eu liguei para a Secretaria do Meio Ambiente na mesma hora. Me mostrando assim umas fotos que eu me apavorei. Do lixo, desde dezembro que está acontecendo isso, aqui atrás do hospital, onde era para ser construída a UPA, ali atrás dessa rua aí, não lembro o nome da rua. Tomás Edson. Bem ali, bem na... tinha uns, acho que tinha uns 5, 6 containers, lixo hospitalar. É bom, lixo hospitalar. Isso não pode acontecer. Esses containers aí estão para o lixo do lado, aqui ó, eu estou explicando. Aqui, ó, na descida reta, assim, ó, não sei qual é a rua aí, ó. Se quer botar lixo hospitalar, que bote para dentro, deixa para dentro. Quando vem o lixeiro que pega ali dentro e leva para fora. Esse lixo aí é lixo para os apartamentos que tem aí. Já liguei lá, liguei na secretaria, tá errado isso aí. Do lado do hospital, do lado onde um dia eu levei uma multa até, ali é diferente. Aquele lá é outro, é diferente. E os containers transbordando ali. É difícil fazer isso aí, né? Tá muito difícil, tá muito ruim isso aí. Tá muito um trabalho só para ter uma ideia, recolher lixo. Mas só ter uma ideia, sexta-feira passada não recolheram lixo seco, por exemplo. E aí as pessoas dizem, não, mas botam tudo junto. Aí é que foi tudo junto mesmo, porque as lixeiras, os containers do lixo seco estavam tudo cheio. Estavam transbordando, estava na rua, estava na calçada. Cai no chão, tá assim. Independente também do lixo seco ou orgânico, está indo tudo para o mesmo valor igual, né? Como era antes e como está sendo agora. E eu vejo assim, ó, a gente não encontra uma pessoa na rua que elogia essa administração com relação a alguma coisa. Ah, porque a oposição só dá pau e tal. Mas qual é o setor, Glória, tu que hoje é da situação, qual é o setor que vai bem nessa administração? No lixo, na capina, na saúde, onde não se esperava nada disso, a população está abismada com o que está acontecendo. E aí o prefeito pega o avião e vai para a Itália, né? E deixa a situação da cidade como está. Eu acho assim, ó, já passou 14, 15 meses aí realmente da administração, e o que se vê é uma administração perdida. Isso é o que todo mundo diz. Acho que uma pena. Eu acho que vocês têm toda a razão de falar, a comunidade tem razão, porque falam para mim, e outra, eu enxergo bastante longe. Não é intriga da oposição. Agora veja bem, eu falei com o prefeito Clayton essa semana, fiquei umas 2h30 conversando com ele, somente eu e ele, e eu expliquei. O problema é o seguinte, o problema todo é o seguinte, Rogério, numa administração, isso que eu estou dizendo, ele ouviu, e se está me ouvindo, melhor ainda, eu estou repetindo, numa administração pública, quando você tem um prefeito, todos os secretários, os secretários, os funcionários, seja lá quem for, tem que ter uma obediência ao prefeito e dizer assim, ó, nós estamos trabalhando para fazer uma ótima administração. O que acontece? Todo mundo, e eu quero dizer todo mundo porque é verdade, a grande maioria, um que outro, que não fazem isso, mas os mais grandão, os mais graúdos, todos eles estão fazendo campanha particular para si. Esse é o grande erro da administração. Si. Eu estou lá como secretário e faço campanha para mim, já para prefeito, para vice, ou para... Tu está dizendo que não tem comando também, né, Glória? Não. Então, assim, ó, nas administrações, a gente tem que seguir, assim, ó, o rumo da administração. Qual é a cartilha da administração? Está aqui a administração, a cartilha da administração. Vamos ver, então, o que tem que fazer na educação? Educação, temos que fazer isso. Na segurança, temos que fazer isso. Habitação. Essa cartilha é de quem? Essa cartilha aqui é do governo que eu estou. Então eu tenho que estar ajudando a cumprir essa cartilha. Não podemos, também, além da cartilha, não podemos inventar inventar coisas para fazer. Vamos fazer tudo isso aqui antes, para depois nós colocar outras coisas. Não é o que se viu até agora, né? Então eu penso assim, ó, eu vou te falar a verdade, eu não mando dizer. Tem que ter dito, tem que ser dito. E olha, quero que dê certo. Ainda bem, Rogério, ainda bem, tu está me dando essa oportunidade de dizer o seguinte. Ainda bem que nós estamos no primeiro ano de governo que passou, iniciando o segundo, tá? Dá para acertar e muito ainda.
Pior se nós estivéssemos no último ano de governo. Só uma pergunta, nesse teu contato de mais 2 horas com o prefeito Clayton, tu cobrou disso dele, ele te ouviu? Ouviu sim, E ouviu. tu levantou a bola, tu disse uma coisa agora que é importante, que de repente vamos se preocupar em fazer o tema de casa, que é o plano Tema de de governo, casa. do que ficar inventando. O prefeito está inventando muita coisa, vamos fazendo tema de casa? Rogério, a gente vê o seguinte, ó, nós temos muita coisa para se fazer no plano de governo, tá? Tem muita coisa para se fazer. Nós temos que cumprir isso aqui. Não adianta nós querer fazer outras coisas. Por exemplo, nós temos aqui, parece que é 24 quilômetros de asfalto, certo? Bom, acho que é aí 24. Bom, Era para ser gratuito, já vão cobrar, né? Já bom, mudou. bom, mas isso aí é outra questão. Isso aí é outra questão. Então, É outra questão bem Está diferente. sendo feito reuniões, as pessoas estão achando legal, só que não precisa fazer 40 quilômetros. Vamos fazer os 24. Depois vamos pensar se é possível fazer mais. Entendeu? Outros programas que foram falados aí. O problema todo que eu vejo é que a administração fez um plano de governo e ela, além desse plano de governo, ela começa a vir para a imprensa, principalmente, porque é aí que consegue chegar para todos os ouvintes e para todos os munícipes de Farroupilha, fazendo mais promessas. E não se consegue visualizar as coisas que são para fazer. Isso aí, E vem mais promessa. E aí vai para Brasília e volta para cá com uma coisa milagrosa. Parece que tem uma varinha mágica que vai acontecer tudo. E não acontece. E as coisas não acontecem. E aí se dizia que tinha um monte de dinheiro. E o Glacinho participou aqui dos debates de candidato a prefeito. E eu ouvia de vice então, mais ainda, dizendo que tinha 500 mil reais por dia. E se tinha os 500 mil reais por dia, agora tem 550. E hoje aí, de manhã o Roque se entregou, né? Abriram as gavetas e não tinha nada. Não, e aí eu ouvi ele dizendo que o prefeito se deu conta que o orçamento não tem condições de investimento. 200 milhões. Quer dizer, ele foi candidato a prefeito, ele foi preparado para ir para os discursos e dizer que tinha um monte de dinheiro que tinha que fazer diferente, e agora vem e começa a fazer financiamentos, porque ele assim, ó, o prefeito se deu conta de que com o orçamento não tem condições de investimento. Isso eu ouvi do secretário Roque de manhã. E depois, se nós tivermos um tempo, gostaria de comentar sobre os comentários que ele fez, das declarações do Jonas, que o Jonas falou sobre o endividamento do município, que eu já falei primeiro, que quem deveria ter falado de endividamento do município seria o secretário de Finanças, porque o endividamento do município, ele pode ser pagável ou impagável. Nós não estamos dizendo que ele é impagável. Nós estamos dizendo que sobra para as próximas administrações também. Agora, tem algumas coisas, e nós olhamos aqui a questão dos investimentos que foram feitos, ou investimentos não, os financiamentos que foram feitos, ou que estão para ser contraídos, que nós aprovamos na Câmara, 4.343.000 do PAC 2, que é para mobilidade urbana, pavimentações, que foi no orçamento, ou melhor, no governo passado, que se teve uma carta consulta, e no final do ano de 2012, foi feito o projeto e enviado ao governo para conseguir esse valor para a pavimentação de diversas ruas da cidade. Deixa eu fazer um link aqui, eu acho que é oportuno. Nós estamos com a oposição e a situação aqui. E por que esses projetos têm que entrar num dia e tem que ser aprovado no mesmo dia? É para não dar tempo de discutir, é para não dar tempo da gente assim resolver com mais calma o endividamento que outros vão pagar e que quem sabe vai apertar o caixa de alguns. Porque o que se vê é o seguinte, não se reduz a máquina, se antes não se fazia nada e agora estamos contraindo mais empréstimo, é certo que cada vez nós vamos fazer menos. Será que os vereadores estão fazendo, Arielce e Glória, a função dos vereadores, que é de fiscalizar, que é de ficar do lado do povo, que é mudar essa rotina, que ninguém gosta mais de ouvir falar de política, ninguém perde mais tempo de ir na Câmara, pelo que se vê, uma Câmara bonita que ficou com amplas acomodações e não se vê gente. Agora, nessa semana, na quarta-feira, tinha gente razoável na saúde. Razoável. Mas assim, por que tem que ser feito assim, Arielce? Por que tem que ser feito assim, Glória? Nessa corrida de manhã, chega de manhã, aí de tarde tem que aprovar. Por que a oposição não vai contra, Arielce? Chegou um projeto na Câmara de Vereadores dizendo que era um projeto que tinha que ser votado no dia, porque senão perdia as verbas e tal. Todos são, pelo jeito. E aí a gente vê aquela questão que falo muito, planejamento. Se existe planejamento, não pode ser assim. E nós colocamos isso lá na Câmara e demos mais um voto de confiança para que o prefeito possa conseguir
comprar as máquinas, que ele disse que tinha conseguido muitas coisas junto ao governo federal, que ia receber máquinas em Farroupilha e que não precisaria fazer esse financiamento. Pelo que nós tínhamos entendido, não era através do financiamento. O projeto chegou no dia, me ligaram dizendo que o projeto estava na casa, eu disse, tudo bem, de noite a gente dá uma olhada. Não tinha nada que dissesse, pediram para votar hoje de noite. Aí o líder do governo, o Paulo Dalzotto, disse o seguinte, olha, eu gostaria que vocês dessem uma analisada para que na semana que vem a gente pudesse votar esse projeto. Sem problema nenhum. Nós dissemos, não, uma semana, como é que eu não vou conseguir olhar um projeto dessa natureza? Um projeto fácil, simples de ser analisado. Agora, no projeto não dizia o que ia ser comprado, não dizia quantos meses era de carência, não dizia que é 6 meses, né? Não dizia que era 48 meses para pagar, não dizia nada no projeto. Planejamento dizer, não está planejando. Como é que eu vou aprovar um projeto? Aí o Vandré Fardim, que é o vereador do PSB, o secretário Roque foi lá na Câmara de Vereadores e disse, olha, pede para aprovar hoje que nós precisamos hoje. Aí ele pediu para aprovar, eu disse, não, nós não vamos aprovar. E aí os líderes, alguns quiseram, a nossa bancada disse que não, a vereadora Glória também sentiu que não queria votar naquela noite, né? Não se pronunciou porque o líder da bancada deve ser o vereador Lino. E no dia seguinte. Né? E aí, então nós dissemos o seguinte, olha, se vier, deixarem para nós estudar, e vier as informações que nós pedimos agora, não tem problema de nós votar amanhã, se realmente vai perder isso. Mas nós dissemos lá, isso aqui é uma vergonha, entrar um projeto assim, sem as explicações. E que isso não se repita. Nós acabamos votando esse aqui de novo, né, com as informações que eu tenho aqui agora, que é para comprar os equipamentos aqui, diz o que é para comprar, que são 4 caminhões, e veio do... Esse já está aprovado, né, Nelson? Mas assim, a pergunta que a gente faz e que a gente ouve na rua é o seguinte, vai mudar isso? A oposição vai ter força para ir para a mídia, para chegar no povo e dizer assim, olha, nós temos que mudar isso e isso. Porque assim, a gente acompanha a política nos últimos 30 anos e só está piorando. Entra governo e sai governo, e todos os vereadores que são maioria sempre, que se não é o prefeito puxa, acabam fazendo tudo que o poder público quer. Sabe por que nós então está perdendo força o poder legislativo. Não votar esse projeto? Porque nós só temos uma força agora que nós conseguimos ter. Porque nós temos uma comissão de justiça, por exemplo, interpretação, que quem faz parte são 2 vereadores da oposição, que é o vereador Raul e o vereador Juvelino. E eles não deram o parecer, aí não pôde ir a discussão. Se tivesse dado o parecer, nós tivéssemos as comissões, com a maioria na Câmara de Vereadores, poderia até ter ido à votação. Então isso é normal, é de regimento, e se é um pedido de urgência do prefeito... Não, desculpe, mas eu penso o seguinte, aprovar naquela noite, sério mesmo, todo mundo sabia o que era o projeto. Ter aprovado naquela noite. Não, eu não sabia o que era. Não. Eu não sabia o que era para ser comprado. Bom, olha, eu não sabia sinceramente, nós tinha tudo ali, até por e-mail. Não, se vocês tinham. Bom, mas enfim, mas todo mundo sabia. Não, beleza, mas veja bem, são vereadores de situação, mas aprovar naquela noite, no dia seguinte, para mim é a mesma coisa. Não. Para mim é a mesma coisa, não precisava ter aprovado. Isso aí, não precisava ter aprovado. Com as informações. Naquele dia não tinha as informações. E o vereador líder de governo do PDT, que é da situação, pedindo que podia ser na outra semana. E o vereador da situação também dizendo que tinha que ser aprovado na noite. Quer dizer, eles não foram, nem os vereadores de situação sabiam certo o que era, nem os vereadores de situação foram chamados, tanto é que a vereadora Glória também não foi chamada, e ela pode confirmar aqui, no Executivo, para defenderem pelo menos esse projeto na Câmara de Vereadores. E o secretário, no caso o Roque, de Obras, que foi até a Câmara pedir para dar uma agilizada. Mas Rogério, mas tudo bem. Então assim, eu quero só perguntar assim, o Jonas, ele falou aí do endividamento, certo? Isso que eu quero saber. O Jonas falou do endividamento. Bom, para que então aprovar o projeto e fazer mais uma dívida, nós aprovamos. Se é para depois falar, então não se aprova. Eu conversei então fora, não se aprova. É necessário essas máquinas? É necessário. Eu quero dizer bem franca, é necessário. Tem que ter... Tem que ter equipamentos para poder trabalhar. O assunto, a gente está dando muito espaço para... Mas eu gostaria de falar sobre... Só um detalhezinho, eu quero também ver o Glacico está com o documento na mão também. Eu também tenho o mesmo... Tá, mas o lance é o seguinte, uma coisa que eu não entendi, o Jonas vem pro rádio em nome da oposição, do PMDB, no caso, desse PMDB, e coloca a preocupação dele. Aí eu conversei, liguei para o Arielso na noite da votação. Arielso, votaram? Sim, votamos, aprovamos, foi unanimidade. Não entendi essa, tia. Se vai endividar e vocês aprovam... Veja bem, então eu vou explicar agora e é isso que eu gostaria de comentar. Por que ele mostrou preocupação? E nós, quando discutimos o projeto, inclusive ele estava junto.
Quando nós discutimos esse projeto da bancada, nós dissemos o seguinte, é uma preocupação que isso seja uma constante. Agora eu vou pedir para a vereadora Glória, nós estamos em 7 na oposição. Então eu vou pedir para a vereadora Glória, se é a questão de depois não falar, se nós votarmos contra, se ela vota com nós. Se votava. Eu se falei votar, isso não, várias se votar vezes. com nós. Se votar Falei com nós aquela noite agora, várias nos vezes. próximos empréstimos, nós conseguimos derrubar o projeto. E acho que esse projeto aqui, pelas dificuldades... Não é nos próximos. As máquinas elas estavam paradas, 4 patrolas de 6 que tinha, porque tem que mandar arrumar as patrolas. E nós fizemos, o Roque disse o seguinte, por que não conseguiram um empréstimo antes? Não, nós conseguimos alguns, nós fizemos alguns. Mas no empréstimo do Banrisul, de 700 mil reais, que é para equipamentos rodoviários, nós pagamos 85% a 90% desse financiamento. De 1.950.000 do Provias, nós pagamos mais de 60% do financiamento. E o Mobilidade Urbana de 2.660.000, que ele anunciou que as obras vão continuar no Monte Verde, só estão fazendo essas obras no Monte Verde porque foi um financiamento feito na administração passada e que é 2.660.000. Então isto poderia chegar, assim, nesse valor de 11.673.000, mais os 2.600 que está sendo feito agora, as obras, e que vai entrar para os futuros governos, inclusive, pagar, que são 14 milhões. Isto quer dizer que é mais de 1 milhão por mês de financiamento para quem dizia que tinha dinheiro para tudo. Aí ele disse o seguinte, falou do fundo PIMES do Paulinho, que tinham feito lá na época, e depois o Majone fez, o Pascoal também fez. E eu que fui atrás desse financiamento e falo aqui com toda clareza que foi feito o fundo PIMES para calçamento de algumas ruas. Então, vamos dizer assim, ó, falta de comprometimento, capacidade de endividamento. Tem capacidade de endividamento. Nós estamos dizendo que está endividando o município, mas não que não é pagável. Endividando o município significa fazer os empréstimos. Ou quando tu faz um empréstimo, tu não endivida o município. Quando tu faz algumas coisas na tua casa, tu tá te endividando. Não que tu não consiga pagar. Tu pode até conseguir pagar. Mas do que a nossa preocupação agora, daqui para frente, não pode se tornar uma rotina. Eles fizeram um de 4.300.000 para a mobilidade urbana, um de 4.330.000 para modernização administrativa, que deve ser para botar lá no SEAC, e vamos ver o que vão fazer se conseguirem. Mas essas máquinas aí que estão estragadas, 3 milhões. Não, essas máquinas que estão estragadas, nós temos uma máquina lá que precisa de 200 mil reais para arrumar. Exatamente. O conserto de uma máquina que foi comprada na administração também passado. Exatamente. E que tipo de máquina é essa? Como é que foi? É uma motoniveladora, equipadíssima. Quanto custou? Custa em torno de 600 mil reais. Foi aquela que na época tu denunciou, Glória? Exatamente. Que é aquela, eu posso dizer isso, quando eu falava aquela vez, não estou aqui, mas tipo assim, olha, tem um problema, tem esse problema. Não, tinha lá como é que é a licitação, que tinha que ter aquele equipamento, e é aquele equipamento que deu o problema. Não foi esse equipamento. Foi não, sim, esse equipamento, satélite. Equipamento Eu constatou que deu o problema. Não. Este equipamento constatou que deu 200 mil reais, só um. O que eu vejo aqui, ó. Fecha essa rodada, por favor. O que eu vejo, assim, ó, Arielce e Glória, eu vejo o seguinte, ó, 200 milhões no orçamento, independente de governo, é muito dinheiro. Eu acho que vocês, como... Aí que quanto para a saúde, 37 milhões foi reservado. Quanto para a educação, quanto para tudo. Glória, isso aí, assim, ó, o orçamento é 200 milhões. Sim. E assim, ó, se fosse tu, prefeito, que tivesse 200 milhões, Glória, se eu fosse o prefeito, eu faria transparência que o teu governo não tem e o anterior também não tinha. O ProSaúde vai gastar esse ano 30 milhões. Tá falando agora, o meu discurso continua o mesmo, né, Rogério? O meu também. Não mudou uma vírgula. O meu também. Não mudou. Não, Glória, um pouquinho muda, Glória, porque não muda. É uma posição. O que nós acabamos de ver aqui com relação às votações? O próprio líder de governo de vocês diz para votar na seguinte, aí chega lá um secretário e pede para votar no dia. O que se vê nisso aí? Nós temos que ver a causa, não a consequência. Primeiro tu tem que entender aquilo que eu falei anteriormente aqui nessa tribuna aqui. O que é que eu falei? Deixa eu completar. Como é que tem que ser os secretários? Como é que tem que ser as pessoas que trabalham dentro do prefeitura? Se um dia eu for prefeita, eu farei diferente. Agora, eu farei diferente. Agora, eu não posso falar dos outros. Tu pode, porque tu é hoje uma das pessoas mais fortes do PDT. Não é igual. Eu acho que tu é uma das pessoas mais fortes dentro do PDT e que às vezes não ocupa o teu espaço como tu deveria. Né?
Eu acho que a Glória é uma das pessoas mais, que tem o maior número de votação nas costas hoje aí, e que não é reconhecida, e às vezes tu deixa de lado um pouco o teu poder e não usa. Mas isso também é uma iniciativa tua. O que eu quero tirar dessa discussão aqui, do que está acontecendo na nossa sociedade, principalmente no poder legislativo, é que está havendo a mesma coisa no governo. É uma disputa de siglas partidárias. E esse foi o maior erro, Rogério. Nós, no último debate que tivemos aqui, eu reforcei isso. O governo atual quis alinhar as estrelas, deu poder demais para o PT, que eu já vejo que está tirando um pouco. E o que fez? Botou pessoas, 5 partidos numa mesma secretaria. Isso não dá certo em lugar nenhum do mundo. Não. Eles estão se degladiando entre si. Essa votação é mais um exemplo, Rogério? Porque um pede para fazer uma coisa, outro não quer. Para quê? Para mostrar que o partido tal fez aquilo ali. Isso não soma para a sociedade. Essa administração que está aí e os 15 vereadores foram eleitos pela população para fazer para o povo e não para a sua sigla partidária. A Glória reforçou isso no começo, que estão fazendo lá para o seu partido, pensando nas próximas eleições. Nós temos que pensar nas próximas gerações. Isso não é demagogia, isso é que o povo está esperando. O que está se vendo é disputa de siglas partidárias dentro das secretarias. Assim que só para a gente poder fechar o bloco, depois tu deu um corte que estava no raciocínio que é importante. 200 milhões o orçamento e está se pedindo dinheiro emprestado, fazendo... Para quê, Rogério? Se tem 200 milhões... Exato, é muito dinheiro, sempre foi. Não haveria necessidade da tua avaliação de empréstimo? Claro que não. O que falta, Rogério, o que precisa nas cidades, no estado e no Brasil, é enxugar a máquina. Esse governo não enxugou a máquina. Ele já aumentou, ele já tem o mesmo número de CC da vez anterior, ele tem muito mais aluguel do que o anterior. A gente fez um levantamento outro dia, eu fiz foto de todos os setores, são 7 imóveis alugados. Olha 713, o tamanho que é 713 ali, e não acomodou todas as secretarias. Quer dizer, se alugou mais 2, 3 casas, se mudou para a saúde, quer dizer, até a Secretaria do Planejamento agora tem uma nova sala, onde era a Câmara dos Vereadores que não foi entregue. Não, está sendo entregue, Quando? Só para te ficar sabendo. Quando? Não, já foi falado com, não é a Glória. Não é o prefeito mesmo. O prefeito ia usar para colocar o silicone. Mas agora ele já conversou, está já tinha outra antes. Claro. Está reformando tudo que é necessário, né, fazer e já está sendo entregue. O que falta, no meu ponto de vista, que eu venho debatendo desde que a gente começou a falar em política mais seriamente, dedicadamente para a política, tem que enxugar a máquina. Enquanto nós não enxugar a máquina, aproveitando mais os concursados, valorizando mais os concursados e diminuindo o CC, não vai sobrar dinheiro para comprar máquina, não vai sobrar dinheiro e vão continuar fazendo empréstimo, comprometendo os próximos governos. Muito pior ainda. Quer dizer, além de não enxugar, a estrutura fica a mesma, se um monte de aluguéis novos aí que não tinha antes, se cobrava antes da administração anterior que tinha muitos aluguéis, e hoje tem muito mais. Quer dizer, como é que vai sobrar dinheiro, Rogério? Aumentou os 200 milhões? Falaste de pró-saúde também, um dado interessante. Pois é, está aprovado pelos vereadores 37 milhões para a saúde em 2014. 7 para o hospital, sobra 30 para o pró-saúde. O pró-saúde é um caixa preta. Não é assim. Mas é para a saúde. E quem é que está gerindo a maior parte do pró-saúde? 13 milhões. Mas quem é que está gerindo a maior parte da saúde no município, Arielso? É o pró-saúde, que é um caixa preta, que não tem... Sim, mas por que tu está dizendo que é o caixa preta? É um caixa preta, porque para mim um caixa preta que a gente não sabe. Agora o pró-saúde sendo caixa preta. Glória, para mim um caixa preta é aquilo que a gente não sabe o que tem dentro. Não era caixa preta também? Lógico, sempre foi. Sempre foi. Só para te ter uma ideia, o pró-saúde demitiu em torno de 50 pessoas, e o Paulo Dossoff falou isso porque... Demitiu 50 pessoas, mas contratou mais de 100. Eu só não concordo com uma das coisas... Por favor, que a população...